Salve, rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Nos visite, deixe o seu gostei, se eu não gostei, mas participe. Se junte a nós nesse esforço pela divulgação do motociclismo e das motocicletas. Hoje em pauta, a coletiva de imprensa que abriu as atividades do Grande Prêmio de San Marino de moto velocidade. Mas antes, duas notícias muito negativas, né? Vou começar pela péssima, pela pior de todas, né? A Ana Carrasco, campeã do mundo em 2018 na Super Sport 300, competidora do Mundial de Super Sport, né? Mundial de Superbike, uma classe de acesso. Ela está em quinto no campeonato, teve uma vitória na abertura da temporada lá em Portimão, em Portugal, teve mais 2 pódios, estava bem classificada, mas hoje treinando sofreu um acidente e fraturou 2 vértebras da coluna. Ela está hospitalizada lá em Portugal e nas próximas horas a gente vai saber se vai ser necessária ou não uma cirurgia. Tomara que a Ana se recupere. Ela é um exemplo para todas as mulheres que gostam de competição, a primeira mulher na história a vencer um campeonato mundial unissex. Então a gente está muito na torcida por ela, para que ela se recupere completa e brevemente. A outra notícia é ruim, né? O Jorge Martin, campeão do mundo na Moto3 em 2018, no momento na 3ª colocação no Mundial de Moto2, testou positivo para a Covid-19 e está fora dessa prova, está fora da corrida de domingo. Ele estava brigando pelo campeonato e certamente isso causou muita frustração, muito desapontamento para ele e para a equipe que o patrocina. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que tem uma contraprova, mas para pelo menos essa prova, essa corrida, ele está fora. Agora, passando para a coletiva de imprensa que acabou ainda há pouco, né? A presença foi do Fábio Quartararo, né? Foi o primeiro a falar, ele é o líder do campeonato, e a pergunta foi sobre o momento que a Yamaha vem vivendo, né? Tive muitas dificuldades lá na Áustria, e o Quartararo disse que parte desses problemas foi solucionada com alterações na eletrônica da moto, e que essa pista, ao contrário da Áustria, de Spielberg, é uma pista que favorece a moto, a Yamaha. Ele teve uma grande corrida no ano passado, brigou pela vitória até o fim com o Marc Marques. Como o Marques não está, o Quartararo está confiante de fazer um bom fim de semana. O segundo a falar foi o segundo no campeonato, Andrea Dovizioso, que disse que essa série de 9 corridas em 11 fins de semana, uma série muito compacta e difícil para os pilotos, para ele não muda nada, ele é muito frio, muito cerebral, mas disse que em relação a essa corrida, essa pista, eles foram lentos no ano passado, mas esse ano o asfalto é novo, os pneus são novos, e a Ducati tem reclamado bastante dos pneus, mas ele disse que espera que a partir do treino livre 1 de amanhã, ele saiba em que posição está, mas claro, pensa em brigar pelo campeonato, está em segundo ali a 3 pontos do Quartararo, e é uma pista onde a Ducati se sai razoavelmente bem. O terceiro a falar foi o Valentino Rossi, né, que disse que, claro, essa para ele é a corrida de casa, né? Porque a cidade de Itavulha fica ali a 13 quilômetros da pista, né? É uma pista que ele gosta muito e está bastante otimista em relação ao campeonato. Ele disse que é o 7º colocado, mas a 25 pontos do líder, com 9 corridas pela frente, né? Quer dizer, 225 pontos possíveis de vitória, fora os outros pontos de top 15, e ele acha que os problemas da Yamaha estão sendo solucionados. Sobre a retirada dele, aquela notícia bombástica que a gente repercutiu ontem, ele disse que nada disso é verdade, que ele está 99% certo de fechar com a Petronas e Yamaha para 2021, num contrato que eu não sei se é de 1 ano ou 2, e que talvez essa informação oficial saia no GP da Catalunha no dia 27, mas o fato é que ele ainda não assinou, né? E ele disse que essa repercussão, essa possibilidade do Dovizioso para a vaga dele, tudo é um movimento que gera acessos na internet, e as redes sociais vivem disso. Então ele não está preocupado com isso, ele falou que quer continuar, mas isso ele disse que repercute muito menos do que quando dizem que ele vai se retirar. De toda forma, estava bem humorado o Rossi, feliz por correr em casa. O próximo a falar foi o Miguel Oliveira, que vem de uma vitória
inédita e espetacular, e as perguntas foram muito sobre a repercussão desse grande triunfo, e ele falou que foi muito bom para Portugal e para ele, porque felizmente ele conseguiu concretizar o potencial de velocidade que ele tinha. Ele já mostrou talento, mostrou nas classes de acesso e mostrou também na MotoGP, e agora a KTM está num bom momento, ele tem um ano de experiência, mas ele tirou um tremendo peso das costas, porque muitas vezes ele ia bem, mas sempre tinha alguma circunstância que o prejudicava. O Oliveira disse que agora é foco no que vem pela frente e vontade de fazer um grande fim de semana. Falando também nessa coletiva, o Pecco Bagnaia, né, piloto que se machucou no GP da Andaluzia, quebrou a tíbia da perna esquerda e está voltando agora. E ele disse assim, olha, eu estou bom, mas 100% não estou, né? Me dediquei, fiz fisioterapia, fiquei em casa, fiquei chateado de ver os outros pilotos correndo e eu sentado vendo pela televisão, mas estou de volta e estou muito feliz de ter renovado com a Ducati. Não sei para onde vou, se vou para permanecer na Pramac, na minha equipe, que é uma equipe muito boa, as motos são iguais às da equipe oficial, mas que todo piloto tem a ambição de ser piloto oficial de fábrica e, claro, eu também tenho essa vontade e vou fazer o possível para chegar lá. Quer dizer, está bem motivado também o Pecco Bagnaia nesse retorno. E o sexto e último a falar foi o Luca Marini, que é o irmão do Rossi por parte de mãe e é o líder do Mundial de Moto2. O Marini falou que o fato de ser líder não muda a estratégia dele para o fim de semana e lamentou a ausência do Jorge Martin, desejou uma pronta e completa recuperação para o Martin e disse que quer vencê-lo na pista e não por circunstâncias extra-pista, né? Foi essa determinação, esse sentimento em relação ao Jorge Martin é geral, né? E depois os jornalistas sempre têm as perguntas da organização, as perguntas oficiais, e depois os jornalistas abrem o debate, a discussão fica mais quente, né? E um dos tópicos que gerou uma resposta interessante foi o fato de o Jorge Lorenzo ter sido contratado como piloto de teste da Yamaha e não estar testando. Porque, por exemplo, a KTM testou há 2 semanas nessa pista, a Ducati testou nessa pista que eles vão correr e a Yamaha não testou. E o Quartararo falou assim, ó, essa é uma pergunta que eu também me faço, porque até agora o Lorenzo deu 20 voltas no Qatar e nada mais. E o Rossi aí emendou falando assim, bom, tem umas coisas estranhas que acontecem na Yamaha, mas claro que vai fazer falta a experiência de um piloto pentacampeão do mundo como o Lorenzo nos testes, especialmente numa pista em que todos os outros testaram e nós não. Então ficou uma situação meio mal parada, né? E vamos ver o que vem por aí, né? O Lorenzo continua na beira da praia lá curtindo e recebendo como um piloto de testes que não testa. E sobre, fechando assim, essa tristeza geral pelo contágio do Jorge Martin, né, um campeão do mundo, brigando pelo título esse ano, o Quartararo disse que, olha, eu tomo todos os cuidados, quase não saio de casa, aqui eu vou ficar no motorhome e eu acho que a segurança tem que ser prioridade para todos. Nessa mesma linha foi o Valentino Rossi, mas acrescentou que o que acha que aconteceu com o Jorge Martin foi falta de sorte. Não sei se foi tão falta de sorte assim, porque parece que ele fez um passeio de barco no fim de semana com a família, e essa muita gente, né, essa aglomeração pode gerar esse tipo de situação. Alguém talvez não tenha se cuidado como deveria, e isso acabou refletindo no piloto que vive do seu esporte e agora tem que passar por todo esse trajeto de fazer novos exames e tomara que seja branda a manifestação da Covid. E quem falou muito bem sobre isso foi o Miguel Oliveira, que disse que para a pandemia a solução é a vacina. E enquanto não houver vacina, não só o paddock, as pessoas envolvidas nos campeonatos, mas todo o público, todas as populações têm que agir com responsabilidade para não aumentar o perigo de uma coisa dessas acontecer. Já aconteceu com alguém da televisão, né, da equipe da Dorna, e agora aconteceu pela primeira vez com o piloto. Esperamos que tudo se resolva da melhor maneira e da mais rápida maneira possível. E só uma última observação,
o Mundial de Fórmula 1 corre esse fim de semana em Mugello, né? E o Rossi foi perguntado sobre isso e ele disse, pô, claro que eu tô cheio de ciúmes, até porque a gente não andou em Mugello. Eu andei de Ferrari em Mugello, na época que eu estava testando a Ferrari, e adorei, é uma pista muito desafiadora, um pouco estreita para uma competição de carros, mas eu não tenho dúvida que todos os pilotos vão gostar muito, mas eu espero que depois eles nos devolvam a pista. Então, assim, essa foi um resuminho do que foi a coletiva de hoje. Foi muito interessante, muito divertida e alguns momentos significativos, né? Perguntaram ao Dovizioso o que ele pensava no futuro. Ele falou, ó, quando eu souber eu te falo, tá? Quer dizer, os jornalistas espremendo, tentando informações e os pilotos se defendendo da melhor maneira possível. Sorte para todos eles. E quem está lá em Misano, não participou da coletiva porque compete na Copa do Mundo de Moto E, é o Eric Granado, que conversou conosco agora há pouco. Fala aí, Eric! Fala, Fausto, amigos do Brasil. Eric Granado aqui, tô aqui diretamente de Misano, na Itália, onde vai acontecer a próxima etapa do Mundial de Moto Velocidade, inclusive da Moto E, a categoria que eu corro aqui com a 20. E, bom, estamos voltando aí às atividades aqui na Europa, depois de correr 2 etapas no Brasil com a Honda Race, consegui vencer tanto Interlagos quanto Goiânia, foi muito bom para mim, pude estar em contato com a moto, treinando, me preparando e também conseguindo bons resultados aí no Brasil. E agora é hora de voltar, a motoca tá aqui, tudo preparado, tá tudo desmontado, eu não posso mostrar para vocês, mas estou preparado para o final de semana. Esse final de semana vai ter uma corrida só e no próximo teremos 2, então são muitos pontos em jogo. Estou em terceiro no campeonato aí depois das 2 etapas de Jerez, então ainda estamos com chances aí de brigar pelo título e vamos para cima. A gente vai se falando ao longo dos dias, vou mandando notícias para vocês. E é isso. Conto com a torcida de todos. Um grande abraço. Valeu. Obrigado ao Eric Granado. Boa sorte para ele nesse fim de semana. Sobre o Marc Marques, a gente não tem ainda uma informação definitiva. Parece que ele vai voltar nas rodadas de Aragon no mês de outubro. É uma pista que ele adora, é uma pista que ele já venceu várias vezes e ele vai voltar a fim de dar volta no segundo colocado e pode decidir o Mundial em favor de um ou outro piloto. Mas até lá, ainda temos 3 corridas seguidas, mais o Grande Prêmio da França, quer dizer, muitos pontos em jogo e qualquer coisa pode acontecer a partir do TL1 de amanhã. Falando agora um pouco fora da pista, né, dos momentos de lazer que a motocicleta proporciona, vem aí os selecionados de hoje do quadro Família Mundo Moto. Roda aí, Gabriel! Obrigado pela participação, continuem mandando suas imagens para o meu e-mail faustomacieira@gmail.com. O vencedor de hoje é o Marcos Teba, de Jacareí, São Paulo, em Track Day na Fazenda Capuava, no interior de São Paulo, cercado de verde e bem equipado. Exemplo para todos nós, motociclistas. Continuamos na torcida por notícias positivas em relação a Ana Carrasco. Se alguma coisa mudar ou for definida, entraremos para informar imediatamente. Sorte para ela, 23 anos, né? Espero que ela se recupere plenamente e volte a competir e a deslumbrar os homens com a sua capacidade de pilotagem invejável, tá? Estamos com ela, estamos com a Ana Carrasco, que o Jorge Martin também se recupere. E amanhã tem mais, canal Fausto Macieira Mundo Moto, resumindo os primeiros treinos do GP de San Marino de moto velocidade. Aquele abraço, até lá!